Lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Pois tomar até o Senhor. A palavra do Senhor, ela vai nos contar uma história muito linda no livro de Números, capítulo de número 27. A palavra do Senhor vai nos dizer que naquele lugar estavam começando a dividir as terras, estavam começando a dividir entre as tribos dos filhos de Jacó. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que esse homem, por nome de Zelofeade, da geração de Manassés, das gerações dos filhos de José, a palavra do Senhor nos diz que ele morreu no seu próprio pecado e ele não teve filhos. A história nos conta e a lei nos diz que todo pai passava a sua herança para o seu filho do sexo masculino, porque quando um pai tinha uma filha, era uma desgraça, era uma desonra para a vida dele. Porém, a palavra do Senhor nos diz que esse homem agora, ele vai vir a falecer no seu próprio pecado e não vai ter filhos. Eu bem entendo na Bíblia, quando eu começo a passear por ela, eu leio no livro de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, acerca de uma mulher viúva que só tinha um único filho, e aquele filho dela veio a falecer. Eu acredito que ela vai pensar e vai dizer assim: como que vai ser lembrado o nome da minha família daqui para frente? Eu já sou viúva e não tenho mais filho, e agora o que será da minha família? Porém, ela não contava que Jesus Cristo estava no meio daquela festa e iria passar naquele lugar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele pega e toca no esquife e diz assim: ó menino, levanta-te. O menino levanta e ele pega e entrega na mão daquela mãe, e aquela mãe tem a sua herança de volta. Porém, a palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo de número 27 que aquele homem não tinha nenhum filho, porém ele ia perder o seu nome no meio da sua parentela. Mas porém a palavra do Senhor vai nos dizer que aquelas 5 moças, elas não ficaram paradas no seu lugar. Elas se levantaram e disseram assim: ó, eu vou me levantar e vou até Moisés, porque talvez ele possa julgar a minha causa. É nessa noite, não é diferente, é na minha vida e nem na tua vida. Nós somos igreja e nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus está esperando uma atitude minha, está esperando uma atitude sua, de se levantar do teu lugar essa noite e tomar posse da tua herança. Eu passeio na Bíblia, eu passeio por ela, e eu encontro no livro de Mateus, capítulo de número 25, a parábola acerca das 10 virgens. Era 5 loucas e era 5 prudentes. As 5 loucas dormiram e esperavam o noivo voltar, mas elas ficaram sossegadas no seu canto. Mas tinha 5 virgens, as prudentes, e elas falavam assim todo o tempo: eu preciso buscar o Senhor,
chegada a última hora e a minha herança está por vir. Assim é a igreja, querido. É 5 números que precisa e é 5 pessoas que têm que se levantar. A palavra do Senhor nos diz que ela se levanta do seu lugar e não fica parada e fala: eu vou me levantar, porque o Senhor há de julgar a minha causa. A palavra do Senhor nos diz que elas chegam até Moisés e começam a conversar com ele, dizendo: Moisés, o nosso pai, ele morreu, porém ele morreu no seu próprio pecado, mas ele não estava no meio da congregação que se rebelou contra Corá. A palavra do Senhor nos diz que Moisés pega a causa daquelas mulheres, leva diante dos príncipes e leva diante dos sacerdotes e entrega na mão de Deus. É Deus nessa noite já está falando comigo, já está falando contigo, que tudo aquilo que Ele te prometeu há de se cumprir na tua vida. Talvez você está olhando para um lado, está olhando para o outro e está falando assim: a minha herança ainda não chegou, mas Deus está falando assim: ponte de pé, porque eu vou falar contigo nesse momento. É só entrega a tua causa nas minhas mãos, porque eu vou pelejar pela tua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele leva a causa delas diante dos sacerdotes, diante dos príncipes. E os sacerdotes e os príncipes diz: pega a herança do pai dela e entrega na mão delas, porque o nome da família dela não vai se apagar. O nome da família dela não vai se apagar. Talvez você está olhando e está pensando assim: ó, eu vou desistir da minha caminhada, eu vou desistir dos meus sonhos, eu vou desistir dos meus projetos. Mas Deus está falando assim: não é tempo de se levantar do seu lugar e de adorar a Deus. É tempo de pegar na sua espada e falar assim: Satanás, Satanás, eu já escutei uma palavra do meu Deus Todo-Poderoso. A herança é minha, a promessa é minha. Porém eu não desisto da minha promessa e eu não desisto da minha herança. Aquelas mulheres se levantaram no seu lugar e falaram assim: ó, o meu pai pode até ter morrido, o meu pai pode até não ter filho, mas ele ainda tem 5 filhas que pode levar o nome deles. Talvez você está olhando para um lado, está olhando para o outro e está dizendo assim: ó, Deus enviou o seu Filho amado para morrer por todos os nossos pecados. Querido, nós somos noiva do Cordeiro. A todo tempo nós temos que estar preparados. A palavra do Senhor nos diz que aquelas mulheres receberam parte da sua herança. E foi declarado naquele lugar que o homem que não tivesse filho, a sua herança passava para a sua filha. É por isso que eu e você temos o mesmo direito dentro da igreja. Tem muita gente que fala assim: ó, se mulher subir para pregar no púlpito, eu não vou na igreja. Ei, mas Deus quebrou tudo isso quando Ele pegou e falou assim: ó, a herança também é passada para a mulher. Muitas das vezes a mulher é desvalorizada dentro da igreja. Mas você já viu na consagração o número de mulher que tem? Ou tu pensa que eu não reparo? Se tiver 5 homens numa consagração é muito, mas a maioria é mulher. É mentira, Felipe? Fomos na vigília ontem, a maioria quem estava na igreja, mulher, não era? Até 6 horas da manhã, as mulheres estavam como?
clamando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Muita da gente fala assim: o homem é o cabeça da casa. Mas como vai ser a cabeça da casa sem o corpo completo? É um ajudando ao outro. É um acompanhando ao outro na sua dificuldade. Por isso que nós vemos muitas famílias se desfalecendo na face da terra. É porque um quer ser melhor do que o outro. É porque eu ganho melhor que ela, eu vou desprezar ela. É porque eu ganho melhor que ele, eu vou desprezar ele. Mas Deus fez a família e constituiu ela desde o jardim do Éden. Não adianta eu andar aqui na frente e o meu marido lá atrás. Não adianta eu andar lá na frente e a minha esposa lá atrás. Então para que você se casou? Para prejudicar o nome do Senhor? É isso? Porque a palavra do Senhor nos diz que ai daquele que vier o escândalo. Não adianta. É palavra, é Bíblia. A herança é para mim, a herança é para você. A herança é entregue na sua vida. Bota o teu joelho dentro da tua casa e começa a clamar pela tua família, que você vai ver o que vai acontecer dentro da tua casa. Bota o teu rosto no pó, como diz Jeremias nas suas lamentações, porque talvez ainda há esperança para a tua família, talvez ainda há esperança para a tua casa. Talvez Satanás pensou que ia ver tudo destruído, mas Deus se levanta nessa noite e fala assim: ó, aonde eu ponho a minha mão, ali Satanás não toca. Aonde eu ponho a minha mão, ali eu não desisto. A tua família está batida, está fraquinha. Pega na mão dele e fala assim: eu estou contigo, eu não te largo, eu não te solto. Quem está do teu lado está fraquinho, fala com ele: meu irmão, eu estou contigo. Pode contar, mas não. É mais fácil pisar no meu irmão e jogar ele mais para baixo ainda. É momento da igreja se unir na face da terra. Não adianta eu vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para a igreja, se eu não tiver uma única união com meu irmão. Aquelas 5 mulheres, elas estavam em união uma com a outra. E como está a tua união dentro da igreja no dia de hoje? Será que se Jesus voltar nesse momento, tu está falando com o teu próximo que está do teu lado? Ei, me responde uma coisa. Ou tu está de mal com ele? Eu não vim aqui nessa noite para falar nada demais. Eu vim aqui para te despertar, porque Jesus Cristo está voltando. E como está nas tuas vestes? Ela está manchada ou ela está pura, alva como a neve? Sabe por quê, querido? Não adianta eu falar que estou bem se eu não estou bem. Porque Deus está todo o tempo me contemplando, porque Ele sonda e conhece o meu coração. Como que tu chegou aqui nessa noite? E a pergunta do Espírito: tu está pronto para receber a tua herança? Tu está pronto para receber aquilo que Deus tem para te dar essa noite? Não adianta eu chegar no culto de Santa Ceia e pedir perdão para o meu próximo, porque assim é muito fácil. Eu tenho que pedir perdão para ele todos os dias, se eu pequei contra a vida dele. E assim eu me achego, e assim eu posso me entrar na Santa Ceia. Querido, nessa noite, a herança de Deus para a minha vida e a herança de Deus para a tua vida, ela foi dispensada.
Porque Deus, nessa noite, Ele julgou a nossa causa. Ele entrou com poder e autoridade. Aonde Satanás pensou que ia ver a tua família destruída, que pensou que o teu marido ia ficar caído, ia ficar prostrado. Mas Deus está mandando eu te dizer nessa noite que Ele está indo dentro da tua casa, que Ele está indo dentro do teu lar, e Ele começa a trabalhar, e Ele começa a dizer lá no íntimo, no profundo do coração: você sabe o que eu estou falando e o que Deus está falando para a tua vida nessa noite. A partir desse dia, Deus começa a visitar lá nessa noite, e começa a visitar os corações, e Ele está dizendo que no próximo culto vai estar ao seu lado. Ao seu lado Ele estará, ao seu lado ela estará. E o diabo vai ter que olhar e dizer: não adianta eu pelejar contra a vida dela, não adianta eu pelejar contra a casa dela, porque o Todo-Poderoso é maior pela vida dela. Deus, Ele julga a tua causa nessa noite, e Ele entrega a tua herança nas tuas mãos, assim como Ele entregou a herança daquelas mulheres. Só basta eu me levantar e tomar uma posição diante do Senhor. Fique com essa palavra, filho.